O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 26 de dezembro, e talvez este seja um daqueles dias em que você percebe que a fé não é algo confortável. Ontem ainda havia luzes, votos de paz, palavras bonitas sobre amor e família. Hoje, o Evangelho nos coloca diante de uma realidade que quase ninguém gosta de admitir. Seguir Jesus pode machucar, pode trazer conflitos, pode gerar silêncio, rejeição e até perseguição dentro da própria casa. E se você está aqui agora, talvez seja porque já sentiu isso na pele. Existem dores que não aparecem nas fotos nem nas conversas rápidas. São dores silenciosas, carregadas por quem tenta viver corretamente, por quem escolheu não revidar, por quem decidiu permanecer fiel mesmo sendo mal interpretado. Há pessoas que não sofrem por fazer o mal, mas justamente por tentar fazer o bem. Sofrem porque não entram em esquemas, porque não compactuam com mentiras, porque não abandonam valores. Sofrem porque acreditam, porque rezam, porque confiam, e muitas vezes sofrem sozinhas. O Evangelho de hoje começa com palavras duras. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus não ilude seus discípulos. Ele não promete aplausos nem caminhos fáceis. Ele fala de conflitos, de acusações, de violência, de injustiça. Fala de situações em que o coração se pergunta: vale a pena continuar? Talvez você já tenha feito essa pergunta em silêncio. Talvez você já tenha sido julgado por pessoas que deveriam te proteger. Talvez tenha sido criticado dentro da própria família, por causa da sua fé, das suas escolhas, da sua maneira de viver. Há um tipo de sofrimento que machuca mais do que qualquer outro, quando vem de quem amamos. Jesus fala disso sem rodeios. Irmãos entregarão irmãos, pais entregarão filhos. Não se trata apenas de perseguição externa, mas de rupturas internas, de laços feridos, de relações quebradas. Quantas pessoas hoje vivem exatamente isso? Não podem falar da própria fé, não podem rezar em paz, não podem viver seus valores sem serem ridicularizadas, e isso vai cansando a alma. Talvez você esteja escutando este Evangelho com um coração pesado, pensando: eu não fiz nada de errado, por que isso está acontecendo comigo? O Evangelho de hoje não nega a sua dor. Ele não diz que você está exagerando. Pelo contrário, ele reconhece que seguir Jesus tem um preço, mas também revela algo fundamental: você não está sozinho nessa luta. O sofrimento que nasce da fidelidade não é sinal de fracasso, é sinal de coerência. Jesus diz que seremos levados diante de autoridades, que seremos questionados, pressionados, julgados. E talvez isso aconteça de formas mais simples, mas igualmente dolorosas. Olhares de desprezo, comentários irônicos, afastamentos silenciosos. Não são chicotes visíveis, mas feridas reais. Quantas vezes você já se sentiu pequeno, diminuído, cansado de explicar, cansado de se justificar, cansado de tentar ser compreendido? Se você está vivendo algo assim, permaneça mais um pouco aqui. Este Evangelho não vem para aumentar o peso que você já carrega, mas para dar sentido a ele. Jesus não diz: se isso acontecer, vocês falharam. Ele diz: isso acontecerá por causa do meu nome. Ou seja, existe um sofrimento que nasce do amor, da verdade, da fidelidade. E esse sofrimento não passa despercebido aos olhos de Deus. Se esta palavra está tocando o seu coração, se você sente que ela fala diretamente da sua história, permaneça conosco todos os dias. Ative o sino, acompanhe o Evangelho diário, não como um hábito vazio,
mas como um apoio constante para quem tenta permanecer fiel em meio às dificuldades. E se você quiser, escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja rezar hoje. Diga com simplicidade qual é a sua intenção. Força para não desistir, paz dentro da família, coragem para permanecer, luz para atravessar este momento. Vamos colocar essas intenções diante de Deus, porque ninguém deveria carregar esse peso sozinho. Jesus continua dizendo que nesses momentos de confronto, não devemos nos preocupar excessivamente com o que dizer, porque não seremos nós que falaremos, mas o Espírito do Pai falará em nós. Isso é um alívio para quem já está cansado de argumentar, de se defender, de explicar escolhas que nascem do coração. Nem sempre será preciso responder. Às vezes, a maior resposta é permanecer. Às vezes, o testemunho mais forte é o silêncio fiel, a coerência diária, a paciência que não se deixa endurecer pelo rancor. Talvez hoje você não tenha palavras, talvez só tenha cansaço, e está tudo bem. O Espírito de Deus age também no silêncio, age na perseverança discreta, age na fidelidade que ninguém aplaude. O Evangelho de hoje nos lembra que Deus vê aquilo que o mundo ignora. Ele conhece cada lágrima contida, cada noite mal dormida, cada esforço para continuar sendo quem você é. Antes de seguirmos adiante, deixa eu partilhar algo muito simples, mas muito verdadeiro, que ajuda a entender este Evangelho na vida real. Uma senhora me contou certa vez que depois de começar a viver a fé com mais seriedade, passou a ser criticada pelos próprios filhos. Diziam que ela estava exagerando, que rezava demais, que era coisa de gente antiga. Ela ficou ferida, mas não brigou. Continuou acordando cedo, escutando o Evangelho do dia em silêncio, oferecendo tudo a Deus. Um dia, com os olhos marejados, ela me disse: padre, às vezes dói, mas é essa palavra que me sustenta. Se eu largar isso, eu desabo. Essa simplicidade é uma forma profunda de fidelidade. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma escolha: endurecer o coração ou permanecer. Não é fácil permanecer quando somos feridos. Não é fácil continuar quando somos incompreendidos. Mas Jesus não pede heroísmo, pede constância. Ele não pede força sobre-humana, pede confiança. Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar não é nunca cair, é levantar todas as vezes, confiando que Deus caminha conosco. Se hoje a sua fé está sendo testada, se você se sente pressionado, cansado ou desanimado, não desista. Este Evangelho é duro, mas é honesto. Ele não promete caminhos fáceis, mas promete presença. E essa presença é suficiente para atravessar até os dias mais difíceis. Jesus continua o Evangelho de hoje, levando-nos ainda mais fundo nesse realismo da fé. Ele não suaviza as palavras, não tenta proteger os discípulos com ilusões. Pelo contrário, ele diz que seremos odiados por causa do seu nome. Isso assusta, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Todos nós desejamos ser aceitos, compreendidos, amados. Quando isso não acontece, especialmente por causa da fé, algo dentro de nós se quebra. E talvez você esteja vivendo exatamente essa dor, não a dor do pecado, mas a dor de tentar viver corretamente e mesmo assim ser incompreendido. Há um sofrimento silencioso que nasce quando a pessoa percebe que precisa escolher entre agradar aos outros ou permanecer fiel àquilo que acredita. Muitos optam pelo silêncio para evitar conflitos. Outros acabam cedendo, não porque deixaram de crer, mas porque estão cansados demais para lutar. Jesus conhece esse cansaço. Ele sabe que a perseguição nem sempre vem em forma de violência física.
Muitas vezes ela vem como ironia, desprezo, afastamento, comentários que machucam mais do que gritos. São pequenas mortes diárias que ninguém vê. O Evangelho de hoje fala de tribunais, de autoridades, de acusações. Mas na vida concreta, esses tribunais podem ser a própria família, o ambiente de trabalho, o círculo de amizades. É ali que você se sente julgado, rotulado, pressionado a se calar. É ali que a fé deixa de ser algo íntimo e passa a ser motivo de tensão. E talvez você tenha pensado mais de uma vez: se eu ficar em silêncio, pelo menos evito problemas. Mas o coração não encontra paz quando nega aquilo que o sustenta. Jesus, porém, não pede que você provoque conflitos. Ele não pede confrontos desnecessários. Ele pede fidelidade. Fidelidade não é gritar mais alto, é permanecer verdadeiro. Fidelidade não é convencer os outros, é não se perder de si mesmo. E isso exige uma força que não nasce apenas da vontade humana. Por isso Jesus diz: não se preocupem com o que dizer, porque o Espírito do Pai falará em vocês. Isso é libertador. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa se justificar o tempo todo. Há momentos em que o silêncio cheio de fé fala mais do que 1000 palavras. Talvez hoje você esteja vivendo uma fé mais silenciosa, mais interior, menos visível. Talvez você reze escondido, escute o Evangelho sozinho, sem comentar com ninguém. E isso não é fraqueza. Em muitos casos isso é sobrevivência espiritual. Deus vê essa fidelidade escondida. Ele vê cada pequeno gesto que ninguém valoriza. Ele vê quando você escolhe não responder com agressividade. Ele vê quando você prefere rezar a discutir. Ele vê quando você continua escutando a palavra mesmo cansado, mesmo ferido. Jesus também fala de divisões profundas, de rupturas que atravessam gerações. Isso dói muito, porque família deveria ser lugar de apoio, não de perseguição. Mas a realidade nem sempre é assim. Há pessoas que se sentem sozinhas dentro da própria casa. Não podem falar de Deus, não podem manifestar sua fé, não podem viver seus valores sem serem ridicularizadas. E esse tipo de dor vai corroendo por dentro. O Evangelho não promete que isso vai desaparecer rapidamente, mas garante algo essencial. Deus permanece fiel quando todos se afastam. Quando Jesus diz que quem perseverar até o fim será salvo, Ele não está falando apenas de um prêmio futuro. Ele está falando de uma salvação que começa agora, no meio da luta. Perseverar é não deixar que o ódio dos outros destrua a sua identidade. Perseverar é não permitir que a dureza da vida endureça o seu coração. Perseverar é continuar humano, mesmo quando o mundo empurra você para a amargura. Isso é salvação acontecendo aos poucos, dia após dia. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena continuar. Talvez a fé já não traga consolação imediata. Talvez rezar tenha se tornado pesado. Mas o Evangelho de hoje nos lembra que a fidelidade não depende do sentimento, depende da decisão de permanecer. Permanecer não significa estar forte todos os dias. Significa não ir embora quando tudo dentro de você pede fuga. Significa dizer a Deus, mesmo em silêncio, eu fico. E esse eu fico é uma oração poderosa. Há pessoas que perseveram apenas levantando da cama. Outras perseveram mantendo um pequeno hábito de oração. Outras perseveram não devolvendo o mal que recebem. Todas essas formas são valiosas. Deus não mede a fidelidade pelo tamanho das ações, mas pela verdade do coração. Talvez você não consiga fazer muito agora. Talvez o máximo que consiga seja continuar escutando o Evangelho todos os dias, e isso já é um caminho de salvação.
Quando você escreve seu nome ou a intenção de alguém nos comentários, isso não é um gesto vazio, é um sinal de que você ainda confia, ainda espera, ainda acredita que Deus vê a sua luta. Talvez você esteja rezando por alguém que te persegue, por alguém que te machucou, por alguém que não entende sua fé. Isso é difícil, mas é profundamente evangélico. Jesus não nos pede para negar a dor, mas para não deixar que ela se transforme em ódio. O Espírito do Pai age de maneiras que nem sempre percebemos. Às vezes Ele age mudando as circunstâncias. Outras vezes Ele age mudando o nosso interior para que possamos atravessar as circunstâncias. Talvez você espere que Deus resolva os conflitos, mas por enquanto Ele esteja te dando força para suportá-los, sem se perder. Isso também é graça, isso também é cuidado. O Evangelho de hoje não termina com uma promessa de vitória visível, mas com uma promessa de fidelidade de Deus. Quem perseverar será salvo. Isso significa que nenhuma lágrima é inútil, nenhum esforço é em vão, nenhuma fidelidade silenciosa passa despercebida. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o preço que você paga para permanecer fiel, e Ele não abandona quem confia. Ao nos aproximarmos do final desta meditação, eu te convido a respirar fundo e reconhecer diante de Deus aquilo que mais te cansa hoje. Talvez seja uma relação difícil, uma incompreensão antiga, um conflito que parece não ter solução. Coloque isso diante do Senhor agora, não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Diga a Ele: isso está pesado para mim. Deus não se assusta com a sua verdade, Ele a acolhe. Que neste dia 26 de dezembro, enquanto o mundo segue em frente, você encontre na palavra de Deus um lugar de descanso. Não um descanso que elimina os problemas, mas um descanso que devolve sentido. Que você se lembre de que não está sozinho, de que a sua fidelidade tem valor, de que o seu esforço silencioso é visto, e que mesmo em meio às dificuldades, você encontre força para continuar caminhando, sabendo que Deus permanece ao seu lado, sustentando cada passo até o fim. Antes de nos despedirmos, eu quero fazer um convite simples, mas muito importante para você que chegou até aqui. Se esta palavra tocou o seu coração, se em algum momento você se sentiu compreendido, acolhido ou fortalecido, não deixe que isso termine agora. A fé precisa de continuidade, de alimento diário, especialmente quando estamos vivendo tempos difíceis. Por isso, permaneça conosco, ative o sino, acompanhe o Evangelho todos os dias, como quem retorna a um lugar seguro para recuperar forças. Amanhã vamos nos encontrar novamente para escutar a palavra de Deus e permitir que ela ilumine mais um passo do nosso caminho. Volte, mesmo que esteja cansado, mesmo que não tenha muitas palavras, basta voltar. E se puder, deixe nos comentários o seu nome ou a sua intenção, para que possamos rezar juntos, como uma família que se sustenta na fé. Amanhã será um novo dia, e Deus já está lá, esperando por você